Olá! Hoje o nosso encontro é muito especial porque nós vamos ter uma palestra falando sobre o direito do trabalho, suas novidades, controvérsias, pontos difíceis e talvez até complicados da jurisprudência trabalhista com um ícone do direito do trabalho, um imortal do direito do trabalho. Nada mais, nada menos que o ministro Maurício Godinho. Além de mestre e doutor, acadêmico, escritor de diversos livros, artigos jurídicos, renomado, respeitado, jurista e doutrinador que influencia tantos e tantos operadores do direito. Além disso, é ministro do TST e tem a honra, e temos todos a honra de receber este ícone para uma conversa do direito do trabalho. A entrevista de hoje terá 3 blocos. Em cada bloco, teremos 3 a 4 perguntas dirigidas ao ministro. E o primeiro tema que será debatido é um tema bem moderno, é um tema debatido cada vez mais nos nossos tribunais, não só aqui no TST, mas também em todas as varas do trabalho, no dia a dia. Diz respeito aos direitos da personalidade do empregado, do trabalhador. Cada vez mais, e principalmente depois da Constituição de 88, percebemos situações de assédio moral, assédio sexual, violências à sua privacidade, à sua dignidade. E a pergunta que eu dirijo ao ministro é: prezado Maurício Godinho, seja bem-vindo. Gostaria de saber qual é a sua opinião a respeito dos direitos deste trabalhador, quando o empregador pode ser responsabilizado por um dano moral, quando se violenta a personalidade do trabalhador. E mais ainda, dentro da perspectiva do cálculo da indenização por um dano moral. Essa indenização teria cunho reparatório e ou apenas como medida pedagógica punitiva? Olá, é um prazer muito grande estar aqui, é uma satisfação muito grande. Quero agradecer as palavras da professora Volha, jurista notável da nova geração, que muito nos orgulha, e agradecer também a oportunidade de participar desse diálogo com os colegas de todo o país. O tema trazido é de grande interesse, talvez seja o tema de maior impacto no direito do trabalho dos últimos 25 anos, porque ele é filho da Constituição de 1988. Realmente, antes da Constituição de 88, não tínhamos, na realidade trabalhista brasileira, a descoberta do universo da personalidade do indivíduo que vive do trabalho. Esta foi uma das grandes, entre as inúmeras, contribuições da Constituição do Brasil para o aperfeiçoamento da nossa ordem jurídica. O direito do trabalho brasileiro hoje é outro, exatamente em função dessa influência e harmonização com os grandes avanços trazidos pela Constituição. Realmente, a Constituição, no seu artigo 5º e nos diversos incisos que tratam dos direitos da personalidade do ser humano e, portanto, também daquele que vive do trabalho, estabelece a tutela dos direitos da personalidade, particularmente com respeito a esse tema específico, que é muito amplo, que é o tema das indenizações por dano moral e material, inclusive dano também estético, se for o caso, no âmbito das relações de trabalho e da relação de emprego em particular. A influência desse tema novo constitucional é tão grande que hoje nós podemos dizer que, de uma maneira indireta, o poder empresarial foi atenuado na ordem jurídica brasileira em virtude desse contraponto que surgiu nos últimos 25 anos com relação ao necessário respeito à dimensão
da personalidade humana do indivíduo que vive do trabalho. A jurisprudência avançou bastante com relação a esse tema, e a doutrina também, naturalmente. Eu diria que hoje nós temos claramente a presença de 3 requisitos para uma eventual indenização por dano moral ou material com relação a danos inerentes ao cotidiano da vida trabalhista. Em primeiro lugar, o dano. É preciso que haja um real dano. Com relação à presença desse dano, é preciso se esclarecer que não cabe se evidenciar ou comprovar a lesão de ordem moral, mas, evidentemente, é preciso se evidenciar o fato que deu origem à lesão. Vamos a um exemplo. O trabalhador alega que foi ofendido por alguma chefia. A chefia o tratou de uma maneira desrespeitosa, com uma virulência verbal. A lesão ele não tem que provar, mas o fato, sim. É evidente que, digamos, a empresa se defende dizendo, olha, não houve esse fato, não houve o enunciado de palavras de baixo calão, não houve virulência verbal, ao contrário. Então, o fato tem que ser comprovado, mas não a lesão. A lesão, ela é suposta, desde que tenha ocorrido o fato. Um segundo exemplo, muito comum no cotidiano, é a doença ocupacional. Você não tem que provar se a doença traz uma lesão ao patrimônio moral do ser humano, mas tem que provar a existência da doença naturalmente. O segundo elemento muito importante é o nexo causal. É preciso que haja uma correlação de fato, uma correlação de causa e efeito entre aquele fato e o ambiente laborativo. Essa correlação pode ser maior ou menor, mas ela tem que existir. Evidentemente, se o indivíduo, quando está de férias, ele sofre uma lesão, um acidente quando se dirigia à praia com a sua família, isso não tem nenhuma correlação com a relação de emprego. Então é preciso que haja uma correlação, um nexo de causalidade, é o segundo elemento. O terceiro elemento, que é também bastante importante, é a culpa, como regra geral, a culpa do empregador ou de suas chefias. Com relação à culpa, a jurisprudência dos últimos anos tem avançado com relação a esse tema, fazendo uma distinção muito interessante. Se tratar de danos derivados da infortunística do trabalho, acidentes do trabalho, doenças ocupacionais ou doenças profissionais, a culpa é presumida. Por que razão? Porque o empregador é que estrutura o ambiente empregatício e, por essa razão, ele tem que criar condições rígidas para a boa prestação de trabalho, naturalmente salvaguardando a saúde e a segurança do trabalhador. Então há uma presunção de culpa se tratar de um dano derivado da infortunística do trabalho. Mas isso não pode ser estendido a outras situações. Aquele primeiro exemplo de ofensas verbais ao trabalhador. Aí não há presunção, é preciso haver a prova do fato, conforme vimos naturalmente. Não se pode inferir aí uma presunção de culpa. Com relação a esse terceiro elemento, há uma outra peculiaridade muito interessante, que é a possibilidade de se ter uma responsabilidade objetiva do empregador em algumas situações específicas, ou seja, aquelas situações em que o risco inerente ao trabalho seja tamanho, ou o risco inerente à atividade do empregador seja tamanho, que a ordem jurídica defere uma vantagem especial protetiva à vítima, que é a responsabilidade objetiva do empregador. Se tratar de uma situação de risco acentuado, vamos a um exemplo bastante tranquilo. O vigilante bancário, o trabalhador que trabalha no setor de segurança, obviamente que a atividade dele é de alto risco e aí a responsabilidade por algum dano que ele sofra, ainda que não seja culpa do empregador, um assalto,
mas aí a responsabilidade é objetiva, porque o risco inerente à atividade é muito acentuado. Na fixação da correspondente indenização, particularmente a indenização por dano moral, a Constituição da República fez uma escolha jurídica. Toda escolha jurídica pode ser objeto de crítica, mas sim, em se tratando de uma escolha constitucional, nós temos que compreendê-la e aplicá-la, independentemente do debate acadêmico, se trata de uma boa ou uma escolha que não foi a melhor, a mais conveniente. O fato é que a Constituição fez uma escolha pelo juízo de equidade na fixação da indenização pelo magistrado. Nesse juízo de equidade, o magistrado tem de levar em conta uma série de aspectos subjetivos, isto é, relacionados ao empregador, aspectos subjetivos relacionados também ao trabalhador, dependendo da situação concreta envolvida, e aspectos objetivos com respeito ao tipo de lesão, se a lesão foi muito grave, se foi uma lesão menos grave, ou se trata de uma lesão bastante leve, o que não quer dizer que ela não deve ser indenizada, mas isso afeta o montante da indenização. Além disso, há também aspectos circunstanciais, que são aqueles aspectos que envolvem a maneira como o fato se deu, porque pode haver circunstâncias atenuantes ou circunstâncias agravantes. Feito esse juízo de equidade, que não é inteiramente subjetivo, ele deve levar em consideração esses aspectos mais reais envolvendo a situação, a fixação da indenização ela é efetivamente produto de um arbitramento judicial. Nesse arbitramento judicial, não há dúvida que a indenização tem um caráter, uma natureza reparadora. Ela deve procurar, em alguma medida, trazer uma compensação, um conforto para aquele que foi ofendido. Mas a indenização tem também, naturalmente, por sua própria natureza, pelo seu próprio caráter, uma dimensão pedagógica. A dimensão pedagógica é inerente à ordem jurídica. A lei sempre tem uma dimensão pedagógica, da mesma maneira que a indenização tem uma dimensão pedagógica. Então, por essa razão, ao fixar a indenização, o magistrado tem que levar em conta um montante que também alerte o empregador de que a conduta dele não foi a conduta recomendável e ele deve procurar se aperfeiçoar no futuro. Essa dimensão pedagógica está, sim, respaldada pela Constituição e, particularmente, pelo princípio da proporcionalidade e também pela própria natureza da indenização. Fala-se também na dimensão punitiva. Eu creio que a dimensão punitiva ela estaria também, seria também inerente à indenização. Mas, do ponto de vista prático, a expressão dimensão punitiva costuma provocar maior reação, particularmente na doutrina de direito civil. Eu creio que se nós ficarmos na dimensão reparadora com a dimensão pedagógica, a qual já embute uma certa punição, nós ficaremos mais confortáveis no contexto constitucional fixado com relação a essa parcela e a esse instituto. Bom, isso quer dizer que a indenização por dano moral, ela tem não só o caráter compensatório, como também de pena exemplar ou de medida pedagógica. Exatamente. Muito mais no sentido que o empregador mude o seu comportamento que naquele de apená-lo ou de retirar-lhe valores exorbitantes. Então, vamos passar para uma próxima pergunta. E essa tem a ver com a duração do trabalho, com a jornada. O país tem vivenciado uma crise econômica, além das novas tecnologias e novas profissões. E, com base nisso, novos lapsos temporais têm aparecido, seja por conta das tecnologias, né,
o tempo é o trabalho, da conexão constante do trabalhador. E gostaria de saber, na sua opinião, quais esses lapsos temporais não fariam parte da jornada de trabalho de um empregado? Qual seria um exemplo ou mesmo que não seja a sua opinião, uma constante dos tribunais? Isso é uma jurisprudência que tem se demonstrado desfavorável ao trabalhador. Sem dúvida. A tendência do direito do trabalho é, com relação à duração do trabalho, procurar trazer para o âmbito regulamentar desse ramo especializado do direito todos aqueles tempos que o trabalhador, de uma maneira ou de outra, em função do contrato de trabalho, ele utiliza para alcançar e cumprir a prestação de serviço. Então, o direito do trabalho tem uma tendência de trazer para dentro das suas regras os diversos lapsos temporais que existem. Vamos a um exemplo prático. O trabalhador chega numa empresa que tem uma planta empresarial muito grande, a partir do momento que ele entra na portaria, em tese, em princípio, pelo avanço do direito do trabalho, ele já estaria à disposição. É o que a súmula 429 do TST fala. Por quê? Porque dentro daquele espaço, embora ele não esteja efetivamente prestando serviço, ele está submetido ao poder empresarial. Tanto que, se ele cometer ali alguma infração, poderá sim ser punido. Então, há uma tendência do direito do trabalho de incorporar esses tempos que não são exatamente tempos diretos de efetiva produção. Outro exemplo é a súmula 266, que fala do período residual dos cartões de ponto, conforme sabemos, excluídos os lapsos até no máximo 5 minutos em cada polo da entrada e saída da prestação de serviço. Entretanto, é claro, nós sabemos que o direito do trabalho não pode exagerar muito. O trabalhador, todo trabalhador especializado, ele obviamente vai para sua casa e lá sempre falar algumas leituras, alguns estudos para se aperfeiçoar. O trabalhador normalmente também, principalmente o trabalhador de natureza intelectual, vai buscar sempre se aculturar com os grandes avanços da tecnologia fora da prestação de serviço. Isso para que ele consiga se tornar um trabalhador com melhor possibilidade de inserção no próprio mercado de trabalho. A legislação não tem a tendência, naturalmente, de incorporar todos esses tempos como parte de um contrato de trabalho existente. Seria um exagero. Entretanto, embora se considere naturalmente um exagero se incorporar todo o tempo em que o trabalhador esteja mentalizado em torno da prestação de serviços, o fato é que hoje, com as novas tecnologias, existem tempos em que o trabalhador está mais conectado de uma maneira forte à prestação de serviços por meio aí dos nossos celulares, por meios da internet, dos computadores. E a ordem jurídica hoje, com muita sabedoria e com muita prudência ao mesmo tempo, para não exacerbar a tutela, ela já passou a considerar que, dependendo da forma de conexão que o trabalhador tenha com o empregador e com a necessidade do trabalho, ele pode estar, sem dúvida nenhuma, ou numa situação de disponibilidade, ou pelo menos numa situação de sobreaviso. É o que fala também a nova versão da súmula 429 do TST. É muito comum, nós temos visto isso muito em processos judiciais, algumas categorias, alguns tipos de trabalhadores, eles ficam quase que com uma espécie de plantão. É um plantão relativamente light, é bem verdade, ele pode ir para casa, ele pode fazer algumas coisas pessoais,
mas ele está ali com o celular ligado e faz parte de uma escala de plantão, em geral, nos fins de semana, em algumas categorias profissionais. Então, nessa situação, esse tempo, sim, pela força da sua conjugação ao sistema de trabalho da empresa, esse tempo é computado. Mas é computado de uma maneira menos forte. Ele não é exatamente remunerado à base plena da hora de trabalho do trabalhador, mas à base de 1/3 é a chamada hora residual prevista pela CLT, no artigo 244 da CLT e hoje incorporado na súmula 429, é a base de 1/3. Ou seja, é uma maneira da ordem jurídica, vislumbrando uma certa peculiaridade, não onerar excessivamente o empregador, mas também não deixar de reconhecer que o trabalhador teve o seu tempo de trabalho, o seu tempo individual limitado pela necessidade empresarial. É interessante essa tensão que nós temos percebido e nos últimos 25, 30 anos isso tem se tornado muito forte entre esses tempos residuais e a sua inserção no direito do trabalho. É verdade, sempre um grande prazer, né, ouvir as palavras do ministro já colocadas no seu excelente compêndio de direito do trabalho. E vamos passar agora para a remuneração, para o salário. Também há uma tendência dos últimos anos, acho também muito em decorrência da grande crise econômica que o país vem atravessando, ora um pouco melhor, ora um pouco pior, mas, de fato, o que se percebe no dia a dia é que a cada momento, seja por lei ou por norma coletiva, o trabalhador vem recebendo parcelas com nomenclaturas diferenciadas, talvez até antigas parcelas, com novas nomenclaturas, e sem que elas integrem ou tenham natureza salarial. É o caso da verba de representação, é o caso da contrato de aluguel de veículo, de motocicleta, o direito de arena. Nós temos visto a cada dia, stock option, a cada dia a criação de novos direitos ou de velhos direitos com novos nomes. E eu gostaria de saber, na sua opinião, na sua visão, quais seriam os requisitos para uma parcela ter ou não ter natureza salarial? E se também há essa tendência de retração, de tentar se ponderar, como se fez no sobreaviso ou nos lapsos temporais, também algumas parcelas pagas ao empregado. Sem dúvida, essa é uma tendência também bastante curiosa nas últimas décadas que nós temos percebido. A linha geral do direito do trabalho é trazer para dentro das suas normas de tutela todas as retribuições materiais, diretas ou indiretas, que o empregador oferta ao trabalhador em decorrência do contrato de trabalho. Isso é o que diz a CLT. A CLT define muito bem salário como aquela contraprestação que o empregador confere ao trabalhador em virtude do contrato de trabalho. Não importa se essa contraprestação é em pecúnia, em dinheiro, ou em bens materiais ou em serviços. Então, de maneira geral, como regra geral, a tendência do direito do trabalho seria de conferir natureza salarial a toda parcela de natureza econômica, de natureza material, que fosse entregue ao trabalhador em virtude da existência do contrato de trabalho. Entretanto, não só a criatividade humana, como também, às vezes, a necessidade que o legislador percebe como estratégia de gestão, como estratégia de política pública, acabou criando uma série de exceções. A verdade é essa. Nós temos a própria Constituição da República, interessante. Antes de 5 de 10 de 1988, a parcela da participação nos lucros era considerada unanimemente na doutrina como verba salarial, do tipo gratificação. Nós tínhamos até uma súmula do TST nessa linha. A Constituição, entretanto, trouxe uma nova conformação jurídica para o assunto,
dizendo que a participação nos lucros, é claro, a verdadeira participação nos lucros, entenda-se o espírito da Constituição, ela não pode ser mais considerada, segundo a Constituição, vinculada à remuneração. Então, a própria Constituição da República, que foi tão avançada em vários aspectos, ela já fez a sua ressalva, né, dando uma ideia de que a legislação estaria autorizada a fazer ressalvas. E nós temos percebido realmente na legislação uma tentativa de, eventualmente, em algumas categorias profissionais, estabelecer ressalvas. Recente alteração na lei do atleta profissional também procurou estabelecer uma normativa um pouco diferente daquela consolidada na jurisprudência sobre essa participação com relação a algumas verbas do atleta profissional de futebol, principalmente do direito de imagem. Hoje, nós claramente na jurisprudência do TST ainda não estamos examinando processos novos. É interessante, sobre a nova lei. Por alguma razão, o assunto não está tão forte. Mas nós temos vários processos de atletas sobre a antiga regência em que nós temos tido cuidado de dizer processo julgado sob a regência anterior à modificação da Lei Pelé, modificação recentíssima de 2 anos atrás. Ou seja, ainda não definimos a nova jurisprudência, mas parece que realmente o texto da nova lei diz que essa parcela tem natureza civil e essa parcela também é entregue pelo sindicato dos atletas profissionais de futebol e rateada entre os atletas. Ou seja, parece que a lei, vamos ter que sentir como que a jurisprudência enfrenta do ponto de vista prático a matéria, mas parece claro que a nova lei deu uma conformação jurídica um pouco diferente à parcela. Isso ocorre também pela negociação coletiva trabalhista. A jurisprudência hoje admite, já temos várias OJs que tratam do tema, enfocando situações de entidades empresariais específicas, mas que nós poderíamos inferir como uma regra mais ampla, no sentido de que, se uma parcela nova é entregue ao trabalhador por força da negociação coletiva e a negociação coletiva diz que aquela parcela não tem natureza salarial, essa regra não seria, em princípio, inválida. Isso tem ocorrido muito na negociação coletiva com respeito à verba do auxílio alimentação, ajuda à alimentação e o nome que tenha, cesta básica, cesta alimentação, etc. Tem sido muito comum na vida trabalhista e a jurisprudência tem acolhido essa exclusão da natureza salarial. Mas o que nós percebemos é que se trata de situações pontuais. Essa revivescência de parcelas antigas com um novo formato, sem autorização legal, naturalmente que eu creio que o direito do trabalho não aceita. Um bom exemplo é a verba representação. Essa verba, ela é manifestamente, em princípio, como regra geral, se não houver um respaldo legal específico, que de maneira geral não existe, essa verba tem natureza salarial. Por quê? Porque é um acréscimo pecuniário dado ao trabalhador em virtude de uma função mais elevada que ele exerce, mas aquela função é inerente ao exercício e o cumprimento do contrato de trabalho. Muito bom, né? É sempre muito bom ouvir alguém tão estudioso, tão culto no direito do trabalho, para não dizer também na vida, né? Bom, vamos mudar um pouquinho o rumo dessa prosa, né? Parafaseando aqui os mineiros, tentando falar um pouquinho a língua do ministro, vamos tentar falar um pouquinho do direito coletivo. Nos últimos anos, percebemos um avanço no direito coletivo se comparado àquele modelo dos anos 30 e 40, inicialmente adotado pela nossa legislação.
Quais seriam esses novos avanços e os impasses e até os impactos disso no nosso dia a dia? Sem dúvida nenhuma, a Constituição da República ela trouxe modificações significativas no direito coletivo. Nós poderíamos dividir esse debate em 3 tópicos rapidamente. Primeiro, as modificações que surgiram já no texto original de 5/10 de 1988, que são a instituição de uma efetiva liberdade de associação e liberdade sindical e da autonomia dos sindicatos no Brasil. Essa liberdade de associação e liberdade sindical ocorreram no sentido de que se eliminou qualquer possibilidade jurídica, como havia anteriormente a 5/10 de 1988, de intervenção do Ministério do Trabalho e Emprego na vida dos sindicatos, seja afastando chapas sindicais, seja fazendo fechamento ou intervenção provisória ou definitiva em entidades sindicais. Hoje, apenas por processo judicial é que se pode fazer uma eventual intervenção, fato que raramente nós encontramos na vida real trabalhista. Então, esse foi um grande avanço que a Constituição trouxe em comparação com o modelo anterior. Um segundo avanço muito importante foi um incentivo manifesto à negociação coletiva trabalhista em contraponto com o sistema anteriormente vigente no país. Uma terceira mudança muito importante foi o reforço do papel representativo dos sindicatos, por meio não só da garantia da liberdade e autonomia sindicais, como também por meio da negociação, por meio da substituição processual ampla que a Constituição garantiu para os sindicatos. E por meio também da determinação expressa na Constituição de que a negociação coletiva tenha sempre a presença de, no mínimo, o sindicato dos trabalhadores. Então, houve um reforço também do papel do sindicato. Outras mudanças importantes no plano do direito coletivo estão no fortalecimento da Justiça do Trabalho e do Ministério Público do Trabalho. Por que razão? Porque, indiretamente, essas duas instituições passaram a ter um papel muito importante para a efetividade do direito do trabalho e para a receptividade às ações coletivas, coisa que efetivamente não havia antes de 5/10 de 88, salvo com relação ao dissídio coletivo, que era uma figura pioneira na década de 40 e 50, mas que hoje perdeu a primazia em função das grandes ações coletivas que se tornaram mais comuns no processo do trabalho. Então, houve um processo de avanço muito grande trazido pela Constituição. Esse processo de avanço trazido pelo texto original de 1988 foi incrementado por 2 emendas constitucionais. Então, olhando a linha do avanço, nós temos a emenda 24 de 1999, que extinguiu a representação classista e, com isso, pôs fim a um instrumento de cooptação do sindicalismo que havia na velha ordem jurídica e que não foi extinto esse instrumento pelo texto original de 88, mas felizmente 11 anos depois foi colocado a termo pela emenda número 24. Além disso, a emenda 45, alguns anos depois, de dezembro de 2004, trouxe 2 inovações muito importantes que fortaleceram também, direto ou indiretamente, o direito coletivo do trabalho, no sentido de um projeto mais democrático, mais eficiente, mais na linha do próprio projeto constitucional de 1988. A emenda 45 ampliou a competência da Justiça do Trabalho, levando para o Judiciário Trabalhista todas aquelas ações principais ou conexas que tivessem correlação com a questão trabalhista maior. E, com isso, pacificou a jurisprudência no sentido de que todos os conflitos relacionados à greve são de competência da Justiça do Trabalho, não importa se a ação é civil, como, por exemplo, ações de reintegração de posse, possessórias, de qualquer ordem, a competência
passa a ser claramente da Justiça do Trabalho. Sempre entendemos que fosse, mas havia uma dissensão na jurisprudência e a Constituição resolveu esse problema. Também a Constituição trouxe, a reforma constitucional 45, a emenda 45, trouxe vários outros litígios para o âmbito do judiciário trabalhista, aperfeiçoando, sob esse ponto de vista, o funcionamento de um verdadeiro sistema trabalhista brasileiro com a participação do Poder Judiciário. E a emenda 45 trouxe uma mudança também no dissídio coletivo, mudança essa que teve grande importância. Ela reduziu a amplitude do dissídio coletivo através de um certo artifício processual, é bem verdade, que é a criação de um pressuposto processual do comum acordo entre as partes para que fosse válida a veiculação do dissídio coletivo. É claro que essa restrição do dissídio coletivo de natureza econômica pode ser compreendida a uma primeira vista como uma diminuição do direito coletivo do trabalho brasileiro. Entretanto, nós temos que ponderar o seguinte: o dissídio coletivo de natureza econômica, claramente sempre foi criticado por isso, era um concorrente estatal e judicial à negociação coletiva trabalhista. E os sistemas democráticos do mundo ocidental, todos eles sempre delegaram à negociação coletiva trabalhista o papel de reger essa matéria, e não ao Estado. A ideia de o Estado reger uma questão coletiva dessa ordem não costuma ser muito boa, do ponto de vista genérico. O Estado, quando ele interfere, ele pode interferir para bem e para o mal também, como a história brasileira demonstrou muitas vezes no período antes de 5/10/88. Então havia uma crítica democrática à amplitude do dissídio coletivo. Com a restrição alcançada pela emenda 45, o dissídio coletivo de caráter econômico ficou limitado às situações de comum acordo, que são muito raras, e principalmente à situação de greve. E aí, de fato, é um contexto em que o conflito se exacerba e o dissídio coletivo pode ser exercitado, inclusive pelo sindicato de trabalhadores, e não só, como a jurisprudência antiga do TST determinava, apenas pelo empregador ou pelo Ministério Público do Trabalho. Com isso, eu creio que nós temos, de novo, uma situação de equilíbrio. As três partes, considerando o Ministério Público também como um agente importante nas questões do direito do trabalho e nas questões coletivas, podem acionar o judiciário no caso de greve. E, no caso de greve, o poder normativo volta a ter aquela possibilidade, aquela prerrogativa, aquela dimensão maior que permite uma boa atuação no caso desse conflito coletivo. São esses os avanços que nós tivemos. Tivemos mais 2 avanços no plano da ordem jurídica infraconstitucional, que foi o reconhecimento das centrais sindicais por uma lei específica e também, finalmente, a ratificação da Convenção Internacional número 151 da OIT, que foi também um importante avanço porque permitiu, ainda que com limitações e peculiaridades oriundas da própria Constituição, um certo avanço, ou pelo menos um início da negociação coletiva nas entidades estatais de direito público. Esses são os avanços. Agora temos os problemas. É claro que não houve consenso na Constituição e nem no período posterior para superar alguns problemas do nosso sistema do direito coletivo. Primeiro, a unicidade sindical. A Constituição manteve a unicidade sindical, conforme sabemos, no artigo 8º, inciso 1 e 2, manteve o sistema de enquadramento sindical e todos nós sabemos que essa peculiaridade do sistema brasileiro tem sido objeto de críticas e tem demonstrado uma incompatibilidade com o dinamismo da vida democrática. O fato é que tem sido provavelmente uma das razões pelas quais, na democracia, o sindicalismo, ao invés de ter se fortalecido
em alguns casos até se enfraqueceu. Ou seja, a unicidade num contexto democrático não tem se mostrado muito funcional, muito prática. Ela tem levado a uma pulverização, a um enfraquecimento do sindicato, principalmente dos trabalhadores, que é onde o sindicato tem um papel mais significativo. Outro aspecto que foi mantido pela Constituição de 88, indiretamente, na medida em que ela reconhece outras contribuições reguladas por lei. É o antigo imposto. Que é o antigo imposto sindical, hoje com o nome mais eufemístico de contribuição sindical obrigatória, que é um sistema também que compromete a rigidez, a liberdade sindical de associação e também o próprio fortalecimento do sindicato. Por quê? Porque se o sindicato não é forte, não é legítimo, mesmo assim ele tem a garantia de um financiamento compulsório. Nós sabemos que a contribuição sindical obrigatória é objeto de muitas críticas daqueles que examinam, da grande parte da doutrina que examina e estuda o direito coletivo do trabalho brasileiro. Nós podemos dizer, então, que tivemos um número de avanços muito significativo, mas temos também problemas. Temos a avançar porque esses nódulos, esses problemas, principalmente esses dois aspectos, não foram realmente superados e nós não percebemos no curto prazo, pelo avanço dos debates, que nós iremos alterar esses dois aspectos. Aparentemente não. Do ponto de vista jurisprudencial, não há, me parece, nenhuma possibilidade de superarmos esses dois aspectos por uma criação interpretativa. Seria uma criação, me parece, desrespeitosa da Constituição. É uma escolha política que o país fez, que está na sua Constituição, mas que aparentemente não tem trazido os melhores resultados, porque naturalmente nós temos percebido um processo de pulverização e enfraquecimento do sindicalismo de maneira geral no país. Bom, depois desse passeio no direito coletivo, vamos entrar no nosso segundo bloco. E esse segundo bloco de perguntas, ele se volta mais para aqui, para o TST, para a nossa jurisprudência trabalhista. E o que se percebe, ministro, é que nos últimos anos a jurisprudência tem tido uma grande mudança, principalmente depois da Emenda Constitucional 45, quando 10 novos cargos de ministros foram finalmente, em 2007, ocupados. O senhor poderia apontar quais seriam essas mudanças ou qual seria a tendência de mudança? Realmente a Emenda 45 ela trouxe modificações importantes no sistema judicial trabalhista. Na Justiça do Trabalho, entre as mudanças, já falando até de algumas, ela recompôs as 10 vagas dos classistas que foram extintas pela Emenda 24 de 1999. Nessa recomposição, ela foi completada no ano de 2007. Então, no ano de 2006 e 2007, nós tivemos realmente uma mudança percentual significativa no Tribunal Superior. Essa mudança percentual deu origem, naturalmente, a uma renovação da jurisprudência. E há vários pontos que me parecem muito importantes nessa renovação. Nós poderíamos adotar pontos do direito individual e do direito coletivo do trabalho. Tomando um aspecto do direito coletivo do trabalho, que me parece de grande importância, é a nova jurisprudência do TST, hoje bastante consolidada, ela definiu com muita clareza e que me parece com muita correção, dentro de uma linha da interpretação da Constituição da República de 1988, os poderes e os limites da negociação coletiva trabalhista. É claro que a negociação coletiva trabalhista foi incentivada e fortalecida pela Constituição da República, mas ela tem que ser compreendida naturalmente, é isso que faz a jurisprudência atual do TST, como um instrumento de aperfeiçoamento do direito do trabalho,
assegurando aquela elevação do patamar civilizatório mínimo que caracteriza o direito do trabalho e que responde pelas razões da sua existência no mundo ocidental, dentro de um contexto de uma relação de poder diferenciada, como é a relação de emprego. Nesse quadro, a jurisprudência hoje pacificou, e há súmulas OJs e uma pletora de decisões nessa linha, de que a negociação coletiva trabalhista pode alterar verbas trabalhistas no seguinte sentido. Primeiro, para elevar o patamar de contratação. Isso não há nenhuma dúvida. Em segundo lugar, se a norma jurídica estatal, a lei ou a própria Constituição, tiverem claramente autorizado, naquele caso concreto, que a negociação coletiva faça um ajuste, uma modulação ou até uma flexibilização. Mas é preciso que haja autorização normativa evidente da ordem jurídica. Fora isso, a negociação coletiva não pode flexibilizar parcelas, direitos, diminuir e restringir direitos, porque esse não é o seu papel democrático na ordem jurídica do país. Essa clareza com relação a esses aspectos, tanto os poderes quanto os limites da negociação coletiva são muito importantes. Então nós tivemos o cancelamento de várias súmulas e orientações jurisprudenciais que apontavam no sentido contrário, e hoje me parece que não temos mais praticamente nenhuma súmula nem orientação jurisprudencial que fale na direção inversa. Isso é muito importante porque traz uma interpretação da negociação coletiva nos claros limites de afirmação da Constituição da República, porque a jurisprudência, naturalmente, tem um papel muito significativo na direção de interpretar e dar concreticidade, dar concretude, dar efetividade à nossa Constituição, que é uma Constituição de alta qualidade e nós devemos realmente cumpri-la. Bom, já que estamos falando da mudança na jurisprudência, pergunto da recente modificação, também não tão recente, de 2012, da súmula 277, que trata exatamente da ultratividade, dos efeitos das cláusulas normativas nas convenções e nos acordos. Queria saber mais ou menos em que medida isso aconteceu, qual é o efeito prático disso e se percebe-se uma resposta da sociedade, se foi vantajoso para os trabalhadores e, obviamente, para os empregadores. Sem dúvida, essa mudança da súmula 277, ela foi também muito importante no contexto dessa compreensão do sentido da Constituição da República. A Constituição da República favoreceu, conforme vimos, o fortalecimento dos sindicatos de trabalhadores, embora com algumas contradições, conforme já examinamos, e, ao mesmo tempo, favoreceu o papel da negociação coletiva trabalhista. Mas havia um desajuste na jurisprudência anterior. A jurisprudência anterior, que prevaleceu por mais de 20 anos, ela dizia que os instrumentos coletivos negociados vigoravam só pelo prazo fixado em suas cláusulas. 2 anos, por exemplo, 1 ano, por exemplo, que era o padrão usualmente fixado no dispositivo de uma convenção coletiva ou de um acordo coletivo do trabalho. Ora, essa interpretação trazia uma debilidade terrível para a negociação coletiva do trabalho e para a atuação coletiva dos sindicatos. Por que razão? Porque já se sabia que naquela data X, vamos dar um exemplo, no dia 30 de setembro de 2010, de 2012, de 2013, o instrumento coletivo negociado estava vencido. A partir de 1º de novembro, 2 de novembro do mês seguinte, desapareceriam 100 cláusulas que traziam direitos no âmbito daquela categoria profissional ou no âmbito daquela empresa. Essa interpretação era tão extremada
que os próprios empregadores não a seguiam na prática. Imaginem se você trabalha numa empresa e, a partir de um dia X, você perde vários direitos. Obviamente que isso abala o ambiente empregatício, abala a autoestima, o zelo, o interesse daquela comunidade trabalhista. Era tão extremada a interpretação que ela nem era seguida do ponto de vista prático pelos empregadores, salvo quando havia conflito. Havendo conflito, alegava-se a presença dessa restrição interpretativa. Então era necessário que nós adequássemos naturalmente a súmula. E hoje ela está absolutamente correta, me parece, porque ela diz o seguinte: as cláusulas das convenções e acordos coletivos vigoram pelo prazo assinado e até que surja nova convenção ou acordo coletivo ou sentença normativa também, porque nós temos essa peculiaridade no direito brasileiro. Com isso, essa nova interpretação se ajusta mais à Constituição da República, porque não cria um vácuo normativo e, ao mesmo tempo, estimula empregadores e trabalhadores a que busquem a negociação coletiva para mudar aquilo que eles consideram necessário de ser alterado. Portanto, embora haja um pouco de dificuldade de interpretação dessa nova vertente hermenêutica, o fato é que ela é bastante equilibrada e ela, ao mesmo tempo, favorece uma certa estabilidade na gestão da relação de emprego, o que é altamente positivo, ao mesmo tempo em que também favorece a que as partes, tanto o empregador quanto o sindicato de trabalhadores, busquem firmar um novo acordo coletivo para aperfeiçoar, se for o caso, aquelas regras anteriormente existentes. Bom, vamos iniciar esse nosso terceiro bloco matando uma curiosidade de todos nós. Vamos falar um pouquinho da vida profissional do ministro Maurício Godinho. E a primeira pergunta que eu faço é, sabendo que a sua vinda para o TST ocorreu nos anos de 2007, salvo engano, e que já temos algum tempo passados da sua vinda para cá, quais foram os maiores desafios enfrentados e exatamente daqueles seus objetivos, quais foram os cumpridos e os não cumpridos? Sem dúvida, a vinda para o Tribunal Superior do Trabalho, eu como juiz de carreira, fui juiz de primeiro grau, ainda da época da Junta de Conciliação e Julgamento, trabalhei em varas ou juntas menos assoberbadas de trabalho e também em juntas e varas bastante assoberbadas, como a primeira vara e junta de conciliação e julgamento de Belo Horizonte, que tinha o maior número de processos. Depois fui desembargador do TRT de Minas e finalmente vim para o TST realmente em final de 2007. E o TST é bastante diferente, embora com vários pontos de harmonização, mas por duas razões. A diferença está em duas razões. Primeiro, uma altamente positiva, a circunstância de ser um tribunal nacional e, com isso, nós passamos a ter uma proximidade com todo o Brasil. Isso foi um impacto na minha vida profissional muito importante e me trouxe muita satisfação, porque nós passamos a conhecer realmente a argumentação, a visão, o enfoque de cada região, e é interessante como as regiões brasileiras são muito ricas nessa análise e enfrentamento da vida real trabalhista, do nosso direito de trabalho, da Constituição, de maneira que aprendi demais nessa novidade nacional que o TST nos propicia. Um aspecto que nos causa bastante susto inicialmente é o volume de trabalho. Eu recebi um estoque acumulado de cerca de 12 mil processos. Imagine isso
o que significa um estoque de 12 mil processos que se recebe no dia da posse. No dia seguinte da posse, você tem a notícia de que estão ali te esperando 12 mil processos. E o nível de distribuição do TST é muito elevado. Naquela época, em 2007, 2008, o nível de distribuição estava à base de 600 a 700 processos de relator por mês. E esse índice foi crescendo. Hoje estamos a uma base de 1.000 processos de relatoria por mês. Isso faz com que nós tenhamos que colocar em pauta, no mínimo, desde aquela época, cerca de 1.000 a 1.200 processos de relator por mês, para que se consiga dar conta daquilo que chega e, ao mesmo tempo, baixar o estoque. A minha meta, desde o início, foi zerar o meu estoque, trabalhar com estoque de 2 a 3, até no máximo 4 meses de distribuição mensal. E, ao mesmo tempo, não perder a qualidade. É um desafio realmente muito difícil e que traz uma dificuldade prática muito grande. É claro que nós temos aqui uma equipe, uma estrutura espetacular, notável, e isso é fundamental para o bom desempenho do nosso trabalho. Aliás, é imprescindível. Sem essa estrutura, não seria possível realizar esse trabalho. O fato é que conseguimos alcançar um bom resultado e trabalhamos já há 2 anos com uma média de estoque de processo no gabinete à base de menos de 3 distribuições. Não são 2, mas são nessa faixa entre 2 a 3 distribuições mensais por mês, que é o nosso estoque já há 2 anos que alcançamos. Temos o objetivo da qualidade, nós perseguimos assim com muita insistência, porque achamos que é fundamental para um tribunal que tem o dever constitucional de fazer a jurisprudência, é fundamental que os votos tragam realmente um debate que o país inteiro faz, os regionais fazem com grande profundidade sobre os temas trabalhistas, e é preciso que o voto, o acórdão do TST, expresse essa inteligência brasileira construída nas 24 regiões que compõem o nosso sistema judicial trabalhista. Naturalmente que nós temos que fazer também um cotejo entre os processos mais simples e os mais complexos. Os processos mais simples têm que ter uma solução objetiva, prática e simples, sob pena de não se conseguir dar conta do trabalho. Então, isso nós fazemos. Nós temos a grande maioria das nossas decisões seguem um modelo mais simples. São aqueles processos em que se tem uma solução já consolidada ou uma solução já absolutamente uniformizada na jurisprudência e, portanto, não é necessário se fazer um voto alentado. Entretanto, nós temos também a preocupação de equilibrar isso com aqueles votos mais alentados em que procuramos enfrentar com maior vagar os grandes temas do nosso direito do trabalho contemporâneo. Achamos que cumprimos o papel, mas tivemos uma decepção importante. Depois de cumprido esse papel, continuamos a trabalhar tanto quanto antes. Isso para nós foi uma grande decepção. Eu imaginei, falei, olha, com 5 anos de TST, aí vou trabalhar menos, mas continuo trabalhando tanto quanto, levando 40, 50 processos para casa, votos para casa todo dia, praticamente, na média. Para se chegar a 1.000, é só fazer a conta, nós temos que ler nessa faixa. Então, me parece que é uma peculiaridade do sistema jurídico brasileiro em que realmente haja muito processo e eu creio que, sob esse ponto de vista, nunca teremos uma situação de conforto pessoal muito grande. Mas como nós, né, professora, nós temos verdadeira paixão pelo que fazemos, é o que nós queremos fazer na vida, estudar e trabalhar o nosso direito do trabalho, o nosso direito constitucional, de maneira que eu me realizo bastante com esses desafios que nós temos aí
cotidianamente. Parabéns. Bom, vamos então à nossa última pergunta, uma grande curiosidade. Queremos saber, né, não só eu, mas todos nós, como é que se consegue conjugar ser jurista, professor, acadêmico, ministro, pai, avô, marido? Como é que todas essas figuras, ícones, né, imortais, consegue algum tempo para a vida pessoal e é fácil essa conjugação desses papéis? Bom, realmente a vida do juiz, e eu me lembro, eu sou filho de juiz, meu pai era juiz de direito do interior de Minas. Então, nós fizemos, a família do meu pai, com meus irmãos, fizemos aquele périplo pelo interior de cidades pequenas de Minas. E uma das imagens que eu lembro de meu pai é que o meu pai acordava às 6 horas da manhã e ia para o escritório, naquela época era a máquina Remington, e fazia muito barulho. Então o barulho lá em casa de digitar, hoje falamos digitar, naquela época datilografar, começava às 6 horas da manhã. E ele, quando voltava do fórum no final da tarde, ele retomava depois do jantar, 7 horas da noite, 19 horas, e até às 11 horas. Então essa imagem eu tenho, tanto que eu oscilava quando eu era criança, sempre quis ser juiz, sempre quis seguir a carreira do direito, desde muito jovem. Mas eu falava, será que eu vou ser juiz e eu vou ter que trabalhar igual meu pai? E de maneira que é uma característica da função do juiz, no Brasil pelo menos, nós temos muito processo e parece que o nosso sistema é assim mesmo, então nós temos que nos acostumar a isso. Mas eu aprendi na vida que quando se gosta do que se faz, quando se entende que trabalhar além dos desafios é também um prazer, é uma realização, é uma sensação de que se está dando alguma contribuição para a comunidade que nos trata tão bem, né, para o país, para a realização da ideia de justiça. Eu creio que isso equilibra bem, compensa, equilibra os sentimentos. E eu também gosto demais de estudar, da vida acadêmica, o contato também com os alunos e com os professores. Esses debates trazem grande satisfação, grande realização, de maneira que eu creio que consigo equilibrar essas dinâmicas que são relativamente também harmônicas. Eu procuro ficar dentro da minha área, né? Aproveitando o material da magistratura para as reflexões acadêmicas, porque senão ficaria muito difícil. Então, procuro harmonizar as funções de maneira que uma colabore com a outra, contando sempre também com a parceria, a compreensão e o amor mesmo da minha família, que para mim é a minha grande realização, né? Esses papéis aí que todos nós temos, né? De pai, de filho, de irmão, de avô, agora eu sou avô, de maneira que a minha família também participa comigo das minhas alegrias, das minhas tristezas, e eu tenho uma grande harmonia nesse contexto. E de maneira que eu me sinto muito agradecido a todos aqueles que comigo participam, os servidores, desde lá as antigas juntas de conciliação e julgamento, as varas trabalhistas, no TRT, os colegas também, que sempre são uma fonte de estímulo, né? Esse debate acadêmico, para mim, é uma fonte de aprendizado permanente, de maneira que eu tenho só que agradecer mesmo essa oportunidade que se renova cotidianamente na minha vida de participar da realização do direito e que faz parte do meu sonho cotidiano de viver. Bom, gente, eu tenho muito a agradecer, não só pelo tempo, a disponibilidade, a cultura e essa oportunidade de passear
no direito individual e no direito coletivo, sob o olhar, né, a crítica, a experiência de um ícone, o imortal do direito do trabalho. Muito obrigada por tudo. Queremos tê-lo mais vezes nos nossos cursos, mostrar para os alunos e para todos os operadores do direito o quão é importante estudar, estar à frente da academia, do direito do trabalho, e que, apesar de imortais, somos seres humanos, né? Isso é muito importante. Muito obrigada. Muito obrigado, professora. Obrigado a todos e a todas.